Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Olha, eu nem preciso dizer que o nosso encontro de hoje tá como? Babadeira. E tem mais, hein? Hoje eu vou trazer um assunto que vai ser assim, de interesse pleno, total, geral para você que, como eu, já teve um problema na coluna. Isso mesmo, gente. Hoje eu tô com aqui convidados especiais que vão falar sobre hérnia de disco e muito mais. Na verdade, a gente vai falar sobre saúde da coluna. Então, para você que está passando por algum momento crítico aí com a sua coluna ou conhece alguém, por favor, se inscreve agora no canal, já vai compartilhando esse conteúdo e não esquece de deixar o quê, gente? Aquele super like para dar uma força aqui pro Me Deixa Podcast. E os meus convidados de hoje já estão tudo lindo aqui, olhando para mim, né, na produção? Plenos absolutos. Eu tô com a Maci e o Rodrigo, que são fisioterapeutas, especialistas em coluna e também em acupuntura e tudo que tem direito, que eles vão explicar tudo pra gente aqui nesse podcast. Amados, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com você hoje. Principalmente porque você é uma das nossas pacientes, né, que chegou travada lá na clínica. É um prazer estar aqui com você hoje. Muitíssimo prazer, obrigado. É muito bom estar aqui. Gente, eles são meus anjos. Meus anjos, vocês não têm noção. Acho que só quem vivenciou isso sabe de verdade o que é. Hoje, eu falo assim, qualquer coisa que é difícil, eu falo, nada é pior do que a dor de hérnia de disco. Exatamente. A dor de uma hérnia de disco, a gente sempre fala que só quem sabe é quem já passou, quem já travou, sabe o quanto é incapacitante e o quanto a fisioterapia faz a diferença, e principalmente em estado mais crítico, né? Em estado mais agudo, que foi o que aconteceu com você, né, Rê? Nossa, mulher do céu. Gente, vocês não têm noção. Eu volto a dizer, repito, só quem vivenciou ficar travado sem você conseguir se mexer com aquela dor que você não sabe o que você vai fazer. Você fala assim, Deus, se for da sua vontade, eu tô pronto. Porque você quer que termine aquilo. É exatamente uma dor isso. que nessas horas você sente até com menos inteligência, né? Porque às vezes você não consegue raciocinar para fazer mínimas coisas do dia a dia, né? Não, você fica à mercê da dor. Ela é que comanda. Exatamente isso. A dor, ela é incapacitante. A dor de uma hérnia de disco, ela incapacita mesmo. Raciocínio clínico, raciocínio do dia a dia, né? Perde mesmo a função mesmo do nosso dia a dia. E deixa eu perguntar uma coisa, que nem no meu caso, eu tava com sintomas, né, de uma dor que já refletia no ciático. E aí eu tinha, né, até visitado um ortopedista para poder entender o que já seria essa dor que eu estava tendo inicialmente. Aí eu tive aquele acidente, né, da cadeira escorregar e eu travar literalmente. Então, assim, a hérnia de disco, no geral, ou qualquer problema da coluna, e eu estava com o diagnóstico também, antes de fazer a ressonância, do bico de papagaio. Então, assim, a gente já vai tendo uns sinais de que a nossa coluna já não está muito boa. Né? Então, a gente vai tendo dores isso. aleatórias. Enfim. Exatamente isso. A gente sempre fala para o paciente que o corpo ele vai dando sinais, né? Que tem alguma coisa fora do lugar, que tem alguma coisa que precisa ser feito, porque senão vai agravando. E é o que acontece. É muito comum o corpo ir dando sinais e sintomas. Olha, que tá alguma coisa desalinhada, que tem já um processo inflamatório. E o paciente, ele vai, ou às vezes fazendo automedicação, ou às vezes fazendo até a parte de alguns exercícios que não é indicado no caso, né, de uma crise aguda, que foi no seu caso. É uma crise aguda, porque a hérnia de disco, ela não se dá, né, não acontece do dia para a noite. A hérnia de disco é um processo, né, às vezes um fator genético, que isso tem uma relação muito com o estilo de vida. E às vezes um movimento simples, que foi o que aconteceu com você, aconteceu de travar e gerar um processo inflamatório. Todo esse processo de formação da hérnia de disco, ele é um processo que vai sendo silencioso na maioria das vezes, né? Então, ele vai se formando, né? Até pela característica dela de ser degenerativa, né? Então, ela vai se formando ao longo de, às vezes, até anos, né? Silenciosamente, sem você ter muitas dores. Às vezes, Exatamente você tem um dolorido na região, às vezes é um dolorido que irradia, né? Pode irradiar ou não pode, né? Então, isso vai se formando lentamente, né? Até que um dado momento, quando o corpo já não está conseguindo mais lidar com todo aquele problema,
às vezes você, só para baixar, para pegar uma coisa leve no chão, você pode travar, né? E aí que começa todo o problema, tal, o travamento, e aí passa no médico, e aí vai fazer ressonância, aí já começa a constatar que teve realmente, né, a formação daquela hérnia de disco, né? Sim. Então, é isso, né? E aí, só para a gente ter essa dimensão e deixar mais claro para quem está assistindo a gente, essa dor, ela vem vindo gradativo, né? Ela começa e a gente, aos poucos, até que existe aí, eu queria, assim, um exemplo da distinção da hérnia de disco. Por exemplo, no meu caso, essa hérnia de disco extrusou, até para a gente deixar claro para a galera. Toda vez eu posso ter, para eu sentir a dor, é uma hérnia de disco que está extrusa, como foi o meu caso, ou não? Não Posso ter necessariamente. uma crise de hérnia, mas essa hérnia ainda não foi extrusa. Tem fases, assim? Sim, tem fase e assim, normalmente começa, né, por uma protusão do disco, né? Protusão. Exatamente. Quando tem um pequeno abaulamento do disco, né? E às vezes pode ter inflamação, na maioria das vezes tem já inflamação local, né? Que pode ser que não tenha um comprometimento ou um pinçamento importante da inervação, que sai lateral da coluna. Entendeu? Então, começa por uma protusão e isso vai aumentando com o passar do tempo. Entendi. Por exemplo, às vezes aquela dor, né? Aquela dolorido, aquela irradiação que você sente uma vez ou outra, que você não trata, né, e que melhora, né? Tem uma tendência até de o corpo lidar bem com isso e às vezes tomando um remédio anti-inflamatório, dá uma amenizada e fica bem, né? Mas o processo está ali, é um processo degenerativo. Isso. E que vai se somando e vai piorando com o tempo. E aí depois essa protusão começa a ter uma protusão mais aumentada até podendo chegar no caso de ter uma extrusão, que é que tem um núcleo dentro do disco que vai sendo indo em direção para fora, né? E aí... E é onde a gente já pega a parte do nervo, né? Quando a gente tem aquele sinal clínico de formigamento, a gente falando, né, de uma hérnia de disco lombar, que foi o seu caso, que já tinha um pinçamento na L4, L5, S1, que teve um irradiamento para uma das pernas, quando é uma hérnia de disco cervical, onde tem uma queimação ou um formigamento em um dos braços até os dedos. Então, assim, isso já tem um pinçamento do nervo, já tem um dano nervoso. Já comprometeu. Já tem um comprometimento. E aí, a gente tem que levar muito em consideração a parte da incapacidade. Porque quando você pega... você tem um problema do nervo, você já tem uma incapacidade. Porque um dos sintomas é a fraqueza muscular de uma das pernas, uma fraqueza, né, Rodrigo, de uma das mãos, a parte de preensão palmar. Então, tudo isso vai levando cada vez mais à incapacidade, se não tratada. Porque a maioria das hérnias de discos, né, 95% das hérnias, elas não são cirúrgicas. Isso é muito importante salientarmos que as hérnias de disco, 95% das hérnias, elas são muito bem, né, tratadas com relação a um tratamento alternativo que é a fisioterapia. A fisioterapia, a acupuntura, né? O Rodrigo é acupunturista também. Então, a gente linka muito essa questão da fisioterapia manual, que é o nosso maior diferencial hoje na clínica, associado à parte da acupuntura. Faz toda a diferença. Aí depois vem tudo, acupuntura, aí o RPG para reeducar a postura, depois continua trabalhando a postura de forma mais dinâmica com pilates, com exercícios, né? E aí você vai dando condição para o corpo a lidar melhor, né, com esse problema, né? E tendo uma evolução boa, na maioria dos casos. Olha só, e assim, quando vocês estão falando dessas etapas, eu acho que a gente podia trazer também aqui toda essa parte de sintomas, né? A gente podia abrir um pouquinho melhor para a pessoa falar assim, poxa, peraí, preciso dar uma atenção aqui, vou buscar uma ajuda, seja médica, né? Para pedir sempre, porque... vejo que vocês na clínica lá sempre estão pautados, né? Obviamente, nos exames, sempre uma ressonância, alguma coisa assim, para até que vocês possam ter a melhor solução, na verdade, né? O melhor tratamento, né? Na verdade, é muito importante, né? A ressonância é muito bom a gente também frisar muito. A questão do exame de imagem é importante? Para a gente ver como que tá a parte de estrutura, se tem o nervo já está emergindo para dentro da medula, mas o que a gente trata? A gente não trata exames de imagem, a gente trata sinais e sintomas.
Então, no seu bacana. caso, processo inflamatório. Porque a hernia de disco nada mais é do que um processo inflamatório. Então, tem aquele pinçamento, né, daquele nervo que vai gerar um processo inflamatório que vai pegar toda a parte dos ligamentos. E aí é onde vem a questão da dor irradiada, da dor local. Então, isso faz toda a diferença de orientarmos com relação à parte clínica. A gente trata sinais e sintomas clínicos do paciente. Qual é a queixa do paciente? É uma dor para levantar? É uma dor que no dia a dia é no final do dia ou não, é no início da manhã? Tudo isso a gente vai direcionando. Então, o que acontece? A maioria dos nossos pacientes hoje chega já com exame de imagem, mas não necessariamente precisamos de um exame de imagem para detectarmos uma hérnia de disco, né, Rodrigo? Porque os sintomas, eles já são escancarados. Exatamente. Vocês falam, não tem como não ser uma hérnia, né? Exatamente isso. Principalmente quando tem uma dor, né, uma rigidez local, né, articular na coluna, e que já tem essa irradiação ou para braço ou para perna. Sim. Então, é muito comum eles já terem um formigamento ou uma queimação, né? Uma queimação em toda a região de braço, de perna. E geralmente é mais de um lado só, né? Que a gente chama unilateral, né? São poucos casos que são bilateral. Quando tem bilateral é porque já tem uma hérnia muito grande, às vezes mais de uma hérnia, né? Olha só. Então, mas normalmente tem essa irradiação bem característica, né? Às vezes também reclamam de pontada, né? Uma sensação de facada. Isso. Né? Que dá, às Ou vezes até mesmo um espirro. É muito Sim. comum, um sinal muito clínico da relação de uma hérnia de disco. Você espirra e tem aquela dor em forma de pontada na coluna, principalmente na região lombar, tá? Ou até mesmo irradiada para a perna. Pode até... Isso, exatamente tipo isso. espirro e posso até travar num espirro, né? Um Exatamente. espirro, uma tosse muito forte, uma tosse contínua, né? Gente. E daí aí entra a parte da musculatura, né? Então, a musculatura tá relaxada, frente àquele estímulo, né? O músculo, ele tá relaxado e ele não dá aquela diferença, né, Rodrigo? Ele contrai muito forte, né? Forte. Conforme a musculatura contrai muito forte para espirrar e para tossir, gera mais compressão ali sobre a coluna, né? Sobre a parte que já tem essa formação da hérnia de disco. E aí acaba pinçando todas as estruturas, principalmente a inervação, né? E aí dá essa irradiação, né? Essa pontada, ou queimação, formigamento, né? Entendi. Então, acho que assim, quando a gente fala, né, do processo da hérnia, né, só fazendo uma retomada, a gente está falando que ela parte da... inicia com a dor local ali, né, que está já relacionada com uma fase inicial de protusão, é isso? Sim. E aí ela pode ir progredindo até a extrusão, que faz o comprometimento da parte de nervos, igual você disse, Exatamente isso. Mas o mais importante, hoje em dia a gente descarta muito o fator genético. Quais são os fatores, né, Rodrigo, que contribuem para o surgimento de uma hérnia de disco? Primeiro, fator genético, porém, não podemos, né, associar só o fator genético. O seu estilo de vida também vai fazer a diferença naquela... E muito. Então, a parte do sobrepeso, a questão do sedentarismo, o tabagismo também é um fator de risco para desenvolver uma hérnia de disco. Então, quando você já tem um fator genético e você tem um estilo de vida, né, junto a esses fatores, sedentarismo, sobrepeso, ou até mesmo a má postura, né? A má postura. Hoje em dia é muito comum, né? A gente analisa muito, a gente trabalha muito com posturas, até mesmo posturais. Fazer exercício de forma errada. Isso. Né? Por exemplo, lá na clínica é muito comum pegarmos pacientes da academia. Não que a academia leva a uma hérnia de disco, mas às vezes um movimento errado ou um peso que o corpo não estava adaptado para segurar, né? Às vezes não foi bem orientado como fazer o exercício. Exatamente isso. Ou às vezes foi orientado somente na primeira aula e aí depois ele não tem o acompanhamento de um personal, né? Então ele faz por conta, né? E aí sabe-se que a pessoa vai esquecendo de como que é a posição exata para fazer o exercício, acaba fazendo uma posição errada que vai piorar. Vai piorando cada vez mais até... Isso. E, gente, é muito importante o fortalecimento dessa musculatura. Porque quando você já tem uma predisposição genética e tem parte do sedentarismo e tem a fraqueza da musculatura, porque um dos músculos que estabiliza muito a coluna é a parte do abdômen. Mas não só o abdômen, o fortalecimento das pernas faz toda a diferença.
Por isso que o Pilates faz toda a diferença nesse fortalecimento de forma global. Porque o Pilates é isso, a gente trabalha musculatura profunda, associada à respiração, e é trabalhar corpo e mente. O que a gente sempre faz, né? Essa questão da dor ser um fator biopsicossocial. Então, a gente tem que averiguar a questão do sono, também faz toda a diferença. Nesse tratamento, a gente aborda muito essa questão da alimentação também é importante, né? Muito importante. E tudo isso a gente se preocupa quando o paciente chega lá e não só analisar os exames de imagem. Então, é importante para a gente, mais para sabermos como que está a estrutura. Mas não são os exames de imagem que vai direcionar a parte do tratamento. Outras coisas que agravam também, né? A parte emocional. Se a pessoa está passando por um estresse muito forte, né? Uma pressão muito grande no trabalho, também isso reflete na musculatura, né? Ajuda com que toda a musculatura fique mais tensa, muito. Ela acaba ficando mais retraída, mais encolhida, né? Então, isso daí gera muita pressão sobre a coluna e sobre o disco. Pressiona mais o disco, ele vai pinçar mais a inervação. Exatamente. E aí o processo altera todo o processo, né? Então, piora muito a questão de dor e de formigamento. E acho que vocês trouxeram uma informação bem importante aí, porque hoje, quando a gente vai, né, na maioria das vezes da academia, com as redes sociais, com essa história de a gente vai ser maromba, vai ser crossfiteiro, a gente esquece muito daquilo que faz bem para o nosso organismo, primeiramente, né? Então, assim, vou fazer uma execução errada. Nas academias usuais, nem sempre tem um instrutor te olhando, né? Para operar aquele equipamento, para olhar a postura, comumente, né? Muita gente para poder dar conta ali de tudo que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do exercício de maneira autônoma, né? Se eu não estou olhando isso aqui, como é que isso vai dar e vai parar, né? Exatamente. E também muito essa questão de, por exemplo, o peso tem que ser uma coisa gradativa. Você não tá pegando 5 quilos hoje e amanhã já vai passar para 10, depois 15, né, Rodrigo? É muito comum você querer fortalecer a musculatura, porém a musculatura ela ainda não se adaptou àquela carga inicial, né? Então, isso faz toda a diferença. E a gente tem que ter ciência também muito do processo. Hoje em dia, a gente é muito imediatista em tudo, né? Então, você sai de um treino de perna, você já olha a sua perna, do tipo, nossa! Muito já tô maromba, né? Já tô forte. Já tô forte, deixa e não comigo. pode ser tudo hoje. Isso a gente tem que associar ao tempo. Não pode ser imediatista, né? O tempo. Você tem que ter paciência que o fortalecimento tem que ser de forma gradativa. Igual o tratamento. É isso que eu ia falar, igual o tratamento, né, Má? Tem que ser... O tratamento é dolorido, é doloroso, mas... gente... né? O importante é o resultado final, né? Meu Deus, Mastercard. Isso. E devolver a função para os pacientes, para a gente, é a nossa maior riqueza hoje em dia, né, Rodrigo? Sim. Tantos pacientes que passam por lá, chega ou de muleta. Tem aquele caso, né, Rodrigo, daquele paciente que chegou, que tinha indicação cirúrgica. É muito comum, tá? Essa questão de ter uma indicação cirúrgica e a gente vai lá, analisa a parte clínica, analisa a parte de exames de imagem e fala, não, a gente consegue aos pouquinhos, né, sessão a sessão, é isso que a gente sempre fala, tenha paciência que você vai melhorar. E sempre foi o que eu falei pra você, né, Rê? Foi. Vai melhorar, não vai ser na primeira sessão. Vai ser pouquinho, mas assim, ao longo das sessões vai fazer uma diferença absurda na sua capacidade. Nossa, porque assim, na hora que a gente tá na crise, né, gente... É desesperador. Sim. Você não vê saída pra nada. Você fala, gente... Não tem saída, exceto o tramal. Naquela hora de você falar assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E aí, aos poucos, né, a cada sessão, você vai vendo que, nossa, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu cheguei lá sem conseguir andar, sem conseguir sair do lugar e você vai sentindo o resultado, é impressionante. E é isso que motiva mais a gente, né, porque que nem no seu caso e também outro caso que a Márcia citou agora do paciente que chegou com muleta, né, então chega com todas essas limitações, né, naquela crise aguda, da musculatura. Né, e aí a gente vai conseguindo devolver função para esse paciente, então já vai vendo assim a melhora dele nas próximas sessões, ele já chega mais bem-humorado,
humorado, Muito né? mais humorado, Já chega sorrindo, fazendo né? um movimento mais harmônico, né? Sem ter aquele movimento mais robotizado, porque estava com dor, né? Então, Pois você já é. vai vendo toda essa melhora. E no caso do paciente, já nas próximas sessões, ele já chegou sem muleta. Falou assim, ó, já tô Gente. conseguindo até dar quase uma corridinha. Verdade. Que E é da engraçado, hora. Rodrigo, que esse seu paciente, né, especificamente do que você está falando, é um paciente que o filho dele já tinha ido em 2 médicos, um neurologista, e o neuro tinha falado, olha, vamos tentar a físio, mas é bem provável que você vá para a cirurgia. E aí, ele encontrou um relato em uma das nossas redes sociais de uma outra paciente que conseguimos recuperar e tirar da cirurgia. E fez com Um que... caso bem parecido, que ela muito também parecido, chegou de muleta, muletas, né? e aí já tá E sem aí muleta e fazendo pilates hoje em dia. E essa paciente, então... E aí você vê que é muito importante o que você passou, passar para as outras pessoas. Por isso que a gente tá aqui hoje, tá, Pois gente? é, isso. Porque é muito importante levar essa informação para que, caso você tenha hérnia de disco, saiba que tem tratamento e isso faz toda a diferença para o resto da sua vida. Pensar numa forma alternativa, a fisioterapia, a Exato. acupuntura, depois que passar de uma crise mais aguda, ir para um fortalecimento muscular, isso faz toda a diferença. Nossa, e faz assim, gente, lembrando que eu cheguei basicamente sem andar, eu não conseguia sentar e nem ficar de pé. Eu só Isso. conseguia ficar deitada do lado direito. Isso, exatamente Era isso. a única posição que eu conseguia ficar, gente. Eu cheguei lá chorando e no nosso pacote lá de última sessão, eu já tava rindo, fazendo piada, Verdade. entendeu? Né, Rô? Verdade. Nossa. É assim, não, Mastercard, não tem preço, gente. E o tratamento da Rê, como que foi feito o tratamento da Rê, né? Como que abordamos essa primeira sessão? Como que avaliamos? Por exemplo, o paciente chega lá numa fase crítica mesmo, aguda, né? Então, a gente avalia, o Rodrigo entra um pouco com a parte da acupuntura, a parte do alinhamento articular. Eu lembro que o quadril da Rê estava muito torto. Para quem não sabe, a gente tem a articulação sacroiliaca, que dependendo desse desalinhamento, você acaba pensando mais, gerando mais dor para uma das pernas, que foi no Que seu era o meu caso. caso, isso Então, mesmo. já conseguimos alinhar, o Rodrigo associando também com a parte da acupuntura, acupuntura. fez A toda a diferença. acupuntura ajuda bastante nesse processo de dor e de inflamação, né? Pelos próprios pontos que trata, os meridianos que trata, ajuda em todo também relaxamento da musculatura, libera uma série de hormônios, tipo serotonina, né? Que causam bem-estar, né? Então, tudo isso, na sessão de acupuntura, você, pensando na hérnia de disco, você consegue ter um resultado muito, muito importante, muito grande, assim, de relaxamento da musculatura, melhora do processo álgico, né, processo de dor, né, e também ajuda em todo esse processo de inflamação. Então, faz com que todo o corpo comece a metabolizar de forma diferente e ajude nesse processo inflamatório também. Porque às vezes a gente chega no estado que eu cheguei lá e você fala assim, eu tô descrente, né? Como é que a parte da acupuntura vai me auxiliar nisso? Porque a gente tá com uma dor tão transtornada Sim. que você fala assim, nossa, imagina que só ele vai colocar essa agulha aqui vai dar certo? Pânico, né? Mas assim... Quando a gente vê como um todo e da atuação de toda a parte da acupuntura, porque, gente, a gente está falando especificamente, né, da questão de uma hérnia de disco, mas quantos outros casos que vocês utilizam a acupuntura, que deve ter milhares de relatos aí pra gente, que tem uma atuação imprescindível. Então, fantástico. A acupuntura, junto com as mãos maravilhosas da Maci, gente. Gente, todo mundo fala dos meus dedos, das minhas mãos, mas a terapia manual. Como a gente ama trabalhar com a terapia manual, né? E a gente fala que a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. A gente trata estruturas que estão doentes, ligamento, músculo, cápsula articular, tendões, né? Então, a gente mexe no que está inflamado e a gente causa, né, todo aquele processo inflamatório novo, porque a maioria dos pacientes chegam lá, é um processo inflamatório mais crônico, cronificado, né? E a terapia manual, né, lógico, junto com a acupuntura, você vai adequando tudo isso, tônus, né, aumentando toda essa parte de liberação de outras substâncias anti-inflamatórias para a região e faz toda a diferença.
Então, hoje a gente tem muito orgulho, né, de há anos trabalharmos com terapia manual. Eu falo que a sessão é de 1 hora, porém, 95% é terapia manual. A gente tem o laser de baixa potência, que ajuda muito na reparação tecidual, mas 95% é colocar a mão na massa mesmo, dar vida àquela estrutura que está doente, né? Então, tudo isso a gente faz apoiado na ciência, né? Que é a Sim. prática baseada em evidência, né? Que apoiado com artigos científicos, né? Então, hoje já é comprovado, então tem inúmeros artigos científicos, né? Que apontam, né? Que o uso da terapia manual, o quanto que traz de diferença, né? Para melhora de dor crônica lombar, as cervical, manipulações, as né? manipulações, né? Então, enxaqueca. Então, são inúmeros casos de problemas, de patologias que a terapia manual consegue auxiliar em todo esse processo de melhora. Né? Sim, então, sim. eu falo que a gente consegue, com a terapia manual, fornecer as ferramentas que o corpo precisa para se recuperar. Exatamente Porque isso, na maioria gente. das vezes o corpo não consegue se recuperar sozinho. Exato. Ele consegue até um determinado ponto, só que ele chega uma hora que ele trava. Ele não consegue daquele ponto evoluir. Né? E aí a gente, com a terapia manual, consegue fornecer todas as ferramentas que o corpo está precisando para ele mesmo se reorganizar. E é isso que a gente faz, né? Com toda essa técnica, né? Tudo baseado em evidência científica. E, estudamos alguns artigos, né, Rodrigo, até para falarmos, né, da importância de tratarmos através de evidência científica. Então, a terapia manual, lógico, associado com outras técnicas, o RPG que a gente utiliza, a acupuntura, o laser, a liberação miofacial e os ajustes posturais. Então, isso aí. Como é que fala? Cereja do bolo da Maci fazer esses ajustes, gente. Os ajustes posturais diminui tensão, adequa, né, a questão do alinhamento articular. Isso, no processo de dor, faz muita diferença. Nossa, literalmente. E deixa eu fazer uma pergunta aí nesse contexto que a gente estava falando dessa parte de sintomas, e quando a gente está em casa, a primeira coisa que você faz quando tá com dor, fala assim, eu vou alongar. Aí você fala, aí você vai no ortopedista, aí o ortopedista fala assim pra você, você tá fazendo alongamento? Porque alongamento é bom pra hernia de disco, tudo tal. E antes de eu ter a piora, né, eu tive uma leve piora, porque foram estágios. Eu tava com dor, fui no ortopedista, ele falou assim, faz uns alongamentos e tal. Então, ao invés de ir na academia, eu fiz alongamento. Sim, nem sempre o alongamento é a melhor saída, né? E principalmente quando tá uma crise dessa aguda, que tem várias estruturas inflamadas, ligamento. Você piora a dor. Você vai alongar, você vai aumentar esse processo inflamatório ali local. Né? E aí vai piorar a dor. Porque tem um estresse. Então, imagina um nervo que tá inflamado e você vai lá e alonga, estica ele. Você tá estressando ele ainda mais. Então, por nem isso que você sempre tem é uma boa piora. saída, né? Sim. É muito comum, por exemplo, a gente pega o paciente no processo agudo e qual é a importância do exercício? É muito bom salientarmos a questão quando que entramos com o exercício. Porque não dá para tratar dor aguda com exercício. Alongamento. Então, primeiro a gente melhora. Até mesmo o fortalecimento, né? Sim. Você não pode já ir pôr esse paciente para fazer um exercício numa crise aguda. Primeiro tem que melhorar toda essa parte de dor, inflamação. Tá bem controlado isso, né? Para depois você começar a colocar esse paciente no exercício. Acho que essa semana, uns 3, 4 pacientes ligaram de um outro que estavam fazendo, né, estão fazendo fisio em outro lugar, onde o tratamento é muito baseado em exercício. E aí, por que eles chegaram até a gente? Porque eles estavam tendo a piora do quadro de dor. E aí, a gente começa a investigar o que tá sendo feito. O exercício. Então, não que o exercício seja ruim, tá, gente? Mas muito importante. O momento tem que ter certo. o momento certo para aplicarmos o exercício, tá? Então, no processo agudo, primeiro a gente trata dor, processo inflamatório,
e depois a gente vai aos pouquinhos com o exercício, com o fortalecimento. Por isso que a Isso gente acaba sendo comum hoje no dia a dia, na prática clínica, né? De pegar pacientes que é com problema de lombalgia crônica, ou hérnia de disco, ou hérnia de disco cervical, lombar, né? Enfim, e que passou no médico e prescreveu que fizesse pilates. Então, se ele chega ali numa crise, né, ou tá com uma dor, às vezes não é nem uma crise, mas tá com uma dor mais aumentada, que você vê que tem um processo inflamatório, a gente explica, não adianta começar primeiro com o exercício. Primeiro a gente tem que fazer um tratamento, melhorar essa inflamação, melhorar essa dor, para aí o seu corpo vai estar mais apto para fazer o exercício, né? E ter uma adaptação boa e ter o benefício do exercício. Porque senão você começa a fazer o exercício com um pouco de dor, ou às vezes até um pouco mais de inflamação. Acaba e aí piorando, acaba piorando. Aí você tem que parar o exercício para ir voltar e fazer o tratamento. Então, não tem lógica, né? Não tem lógica isso. Então... porque assim, por exemplo, se é uma pessoa sedentária, aí acontece alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que o médico vai dizer que está relacionado também, né, quanto vários fatores que vocês já trouxeram aqui, a questão do sedentarismo. Então, o que passa pela cabeça de alguém que não tem muito conhecimento, né? Eu vou então, se ele falou para eu me mexer, eu já me providencio o tênis, ao invés de eu fazer 10, 15 minutos de caminhada, eu quero fazer meia maratona e me acho... E olha... Agora vai, ele chega em casa travado. É muito comum. E não, é aquilo que eu sempre falo, não é que o exercício ou a caminhada é maléfica, tá? Mas tudo tem que ser na hora certa. Então, é muito comum os pacientes já quererem fazer uma caminhada de 30 minutos. Não, tem que adaptar. Primeiro 10 minutos, depois aumenta, né? Depois aumentando pouco a pouco. Pouco a pouco. A gente até indica fazer a caminhada, né? Por exemplo, tá numa fase, uma crise aguda e tal... fala assim, um pouco de caminhada, 15 a 20 minutos no máximo, tudo bem. O que não pode é no primeiro dia faz 30, 40 minutos, no segundo dia já faz 50, no terceiro dia faz 1h e pouco. Isso, e depois fala, tô pronto para uma maratona. E aí, quando o paciente às vezes o paciente chega na outra sessão e fala assim, nossa, mas eu piorei muito, aí ficou pensando o que aconteceu. Aí ele lembrou que no fim de semana ele foi pro shopping e ficou o dia inteiro andando, batendo perna no shopping. Entendeu? Então aí é que acaba acontecendo toda a exacerbação do problema. E acho que é tão forte isso, né? Porque depois que a gente finalizou, aí voltei aos poucos para academia, aí hoje quem me acompanha personal, cheguei lá e sempre eu sou, como é que fala? Eu sou gordinho, mas eu não sou sedentário. Sim. Eu sempre fiz muito exercício e faço até hoje. Então, quando chegou lá, ela falou, não, agora a gente vai... Eu fiquei subindo lá num step, subindo e descendo, foi o primeiro exercício dela, assim, ela falou assim, vou olhar você fazer isso aqui, tudo tal, não, peraí, Lídia, eu vou ficar subindo e descendo no step. Ela, tá ótima já, né? Ela ainda brincou comigo. A pessoa não conseguia levantar, tava chorando de dor. Agora que ela tá perfeita, tá reclamando que tá subindo no step. Então, vai subir e descer do step, sim, senhora. Ela falou pra mim. Tem que pensar sempre nessa adaptação do tecido, da musculatura. Então, o músculo, ele leva pra gente ganhar força mesmo até 3 meses. Então, não adianta você querer mudar a carga na primeira semana, na segunda, ou mudar, né, a forma da execução do exercício. Então, tenha paciência, vai fortalecendo aos pouquinhos, mês a mês, mas assim, a grande diferença você vai ver mesmo na força, na resistência da musculatura. 3 meses. E aí a gente vai, né? E pra gente não achar que é bobo também, né? Mas pra você, que nem no meu caso, eu tô bem, então eu falava assim, não, eu não vou subir esse step aqui. Já me pode pôr, sei lá, me põe em outro lugar, porque eu tenho força pra fazer outra coisa. Eu não vou só subir no step com o meu peso. Você não vai me dar um halter, você não vai me dar alguma coisa? Essa era a minha cabeça. A mentalidade. De que ela já podia dar minimamente metade do peso que eu carregaria. Eu falei, não, ela não.
Tem que ser adaptativo. Você vai subir. E até hoje uma eu faço carga coisas... menor, exercícios mais que Isso. parecem bobinhos, mas não. Para você que está saindo de uma crise de hernia de disco, Pois é. então tem que ser tudo mais leve, tudo Exato. e outra, tem que olhar muito o sinal do corpo. Pois o corpo, é. ele dá sinais, gente. A gente só precisa escutá-lo e observá-lo. Porque, assim, qualquer exercício que você fizer de errado, vai refletir na dor. Então, o corpo, ele fala mesmo. Então, a gente só tem que ouvi-lo e entender o que está acontecendo. E, às vezes, você tem uma dor, fez um exercício errado. Você ou toma remédio, né? E aí, faz alguma coisa, vai potenciar, vai fazendo cada vez mais esse exercício que vai potencializar ainda mais o processo inflamatório. Nossa, e é exatamente isso. Porque Sim. observar, por exemplo, hoje sou muito mais criteriosa. É uma outra vida, né? É outra vida. Então, eu percebo o exercício que eu vou fazer. Então, Sim. ainda que eu fique argumentando com ela, então, até mesmo na questão de braço. Aí, fui fazer bíceps, ela me deu um pezinho lá, eu falei, eu vou fazer com esse peso? Ela vai fazer com esse peso. Eu falei, não, mas esse peso não é nada. Vai fazer com esse peso. Ela falou assim, é o personal que sou eu ou é você? Então, tá isso certo. Não, eu só queria dizer que eu consegui. Eu não quero saber o que você consegue. Eu quero saber como é que a gente vai estruturar tudo isso aqui. Eu quero acompanhar Sim, tudo. sim. E a gente precisa ter essa calma e esse discernimento, né? Do processo. Porque, queira sim, queira não, a vida não é mais a mesma, certo? Não. Então, por exemplo, eu vou ter que tomar cuidado na hora que eu vou abaixar. Sim. Eu não vou mais poder ser essa vida louca. Tá tudo de qualquer jeito, aí vamos embora, né? Você tem que se olhar, você tem que se observar, que entra nessa parte que você falou do corpo. Se a gente não se olha, a tendência é você ter uma piora nisso, né? Sim, aumenta ainda isso mais. Que você falou é muito importante, né? No dia a dia, né? No dia a dia que a gente Isso. às vezes não tem a consciência, né? Que nem você falou, abaixa de qualquer jeito, torce a coluna, pega um peso um pouco maior que o que você não está acostumado a pegar, né? Que nem na Sim. academia você levanta o peso leve. Mas às vezes você tá em casa, você tá levantando o sofá para Isso. arrumar o tapete. Exatamente. A maioria dos pacientes faz isso, levanta a cama para arrumar, né? Levanta o isso. colchão pesado, entendeu? Então às vezes faz coisas no dia a dia que nem tá percebendo que tá fazendo de qualquer jeito. Isso. E que pode, às vezes, ir piorando, né? Esses costumes, né? E aí, gente, nessa questão, né, do fortalecimento e do exercício, que a gente fala muito hoje dessa parte do Pilates. Sim. Então, existe, não vou dizer um contrapondo o outro, mas se complementando, que é a questão da gente fazer a musculação como uma maneira de fortalecimento. Sim, é muito E importante. a gente vê que hoje muitas pessoas estão casando a questão da musculação com a questão do Pilates. Sei que lá na clínica vocês atuam muito com a parte de, né, tem todos os equipamentos para a questão do Pilates. É um Pilates mais clínico, né? Um Pilates Isso, voltado. como é que funciona isso, Maci? Como é que, né, e o Rô também, como é que vocês enxergam, como é que o Pilates ajuda, como é que essa musculatura, estando fortalecida, ela, né, como é que fala, sustenta a nossa coluna, só para o pessoal entender melhor. Qual que é o maior diferencial do Pilates? Trabalhar musculatura profunda. Então, são músculos profundos que estabilizam, né, que fazem parte, né, da musculatura estabilizadora da coluna. Então, o Pilates... Então, o diferencial do Pilates é isso, trabalhar não só músculos isolados, mas trabalhar com o corpo como um todo. Então, às vezes, você está fazendo um exercício, não é local, você está segurando, por exemplo, uma prancha. Você está trabalhando a parte da musculatura, né, do abdominal, mas você está trabalhando o bíceps, a parte da coluna posterior. Então, o diferencial do Pilates é trabalhar a musculatura profunda e consciência corporal. Isso faz toda a diferença. Para evitarmos lesões, né? Então, hoje em dia, associa muito a questão da musculação com o Pilates. E outra coisa, você tem que fazer o que você gosta. E ter consciência. Né? Isso é muito importante. Nossa, porque hoje a gente... a figura... Eu estava ouvindo o Paulo Musi e o Renato Cariani num podcast falando sobre o Pilates, né? Sim. E eles são assim, né? Super adeptos ao Pilates. Super adeptos. E são marombeiros de plantão, óbvio, muito, né? Não preciso nem dizer. E eles estavam falando, né? Assim, eu faço o Pilates, mas eu faço 1 hora de Pilates, eu saio pingando derretido, que quando eu faço um treino de musculação...
eu não saio da mesma maneira que eu saio da questão do Sim, Pilates. Acho que sim. tem... É que a o gente Pilates... tem que desmistificar o zen do Pilates também, né? Tipo, vou fazer Sim. Pilates é Tem. tranquilinho. Não é alongamento, tá, gente? O Pilates é trabalhar a resistência de fibras musculares. E aí é muito comum você ver aquelas pessoas fortes, né, na musculação, com hipertrofia, mas não tem aquela resistência, aquela flexibilidade. A flexibilidade do músculo, ele aumenta a potência. Então, associar a musculação com o Pilates faz grande diferença na parte de evitarmos lesões, né, na qualidade de vida. Olha só. E aí tem vários tipos de Pilates, né? Sim. Como você estava falando, como que a gente encaixa isso, né? O paciente, Isso. ele está terminando ali o processo de reabilitação da parte da fisioterapia, do RPG, ele já começou a ter uma consciência melhor da postura, né? Já ter uma consciência de como que está o corpo dele e tal, já melhorou toda a parte de dor, inflamação, aí a gente vê que ele já tem condições, que o corpo dele já tem condições de começar o exercício físico. E aí a gente direciona para o Pilates, que a gente tem lá um Pilates mais clínico, né? Que a gente fala que dá continuidade ao tratamento. Então, Exatamente, a gente começou o isso. tratamento com a fisioterapia, com a RPG, acupuntura e tal. Ele melhorou toda essa parte clínica de dor, de inflamação, melhorou também a postura um pouco, que a gente trabalhou com RPG, né? E aí ele dá continuidade com o trabalho de postura, de consciência corporal, de força, né? Alguns casos precisa ter um alongamento, uma flexibilidade, né? E aí a gente vai trabalhar tudo isso nesse Pilates clínico, né? Que a gente faz hoje em dia. É um Pilates. Por que é um Pilates clínico? Porque é um Pilates direcionado para cada paciente. Cada indivíduo tem um corpo que tem uma lesão, que tem uma patologia. E então, direcionado para essa reabilitação, né? Desse isso. paciente. Então, às vezes, você pega um paciente que está com artrose. Ou um paciente que está com problema de ombro. Então, o Pilates é muito voltado. Não é um exercício qualquer, é um exercício direcionado para cada indivíduo. Então, assim, o mais importante é, assim, não lotarmos, né, o estúdio. Então, a gente sempre, no máximo, a gente tem bastante pacientes com aulas individuais, pacientes, no máximo, dois alunos. Então, isso também faz todo sentido para a gente que trabalha com a parte de reabilitação. Pegar esse paciente no processo inflamatório agudo, com dor, e vê-lo melhorando a força da musculatura, de resistência, de flexibilidade no Pilates, não tem como a gente separar a fisioterapia do Pilates. Então, desde que a gente decidiu trabalharmos, né, com a fisio, a gente falou, tem que associarmos ao exercício, e o Pilates a gente ama tanto quanto a físio, então a gente não consegue separar. Normalmente nesses casos de hérnia de disco, né, de reabilitação, tal, quando chega nessa fase do Pilates, às vezes faz de 4 até 6 meses, né, depende de cada paciente, né, ele vê que já teve um bom fortalecimento, já melhorou bastante a postura, já não tem mais sintoma nenhum. Aí a gente deixa o paciente à vontade, se caso ele quer fazer musculação, se caso ele quer ir para outra atividade física, né? Então ele... porque aquilo que a gente falou, não adianta ele estar no Pilates e não gostar. Tem gente que ama o Pilates, mas tem gente que ama a academia, e tudo bem. Sim. Isso, tá tudo bem, né? E o mais importante é fortalecer a musculatura de forma consciente e de forma que vá observando o corpo. Então, hoje, a 90% dos nossos pacientes, né, Rodrigo, é de coluna. Então, a gente pegar esses pacientes de coluna e reabilitá-lo no Pilates, pra gente é gratificante, né, demais. E é eles que propagam, né, a questão do nosso trabalho. E outro ponto também, né, a gente tá trazendo muito a questão da hérnia de disco, mas não é só a hérnia, né, Maci, que vocês atendem lá, é tudo que tá relacionado à coluna, então, eu tô com uma lombalgia que estaria só no processo da inflamação, né, alguém que de repente tem outros problemas, né, é só cervical, enfim... Acho que também a gente tem que entender, né? É o tratamento como um todo, né? Não necessariamente conectado com a hérnia, bastante, né? Alterações de postura, né? Relacionado ao trabalho. A pessoa fica muitas horas sentado na frente do computador, aí começa a projetar o corpo para frente, a cabeça para frente. Então, você vê alterações da coluna cervical, né? Sim. Perde aquela curvatura da coluna cervical, que tem começa a ter uma retificação, né? Que normalmente os pacientes vê, né? Que sai no laudo dos exames.
E isso tudo começa a levar vários processos de inflamação, de dor, né? E às vezes não só a processo de hérnia de disco, mas às vezes a alteração que a postura que ela tem começa também a causar outros problemas, problemas de enxaqueca, né? Alterações de postura da cervical, da torácica, né? Principalmente da cervical. Leva a tonturas, começa né? a ter toda a pacientes... tensão da musculatura, né? Pode desencadear problemas de tontura, pode desencadear enxaqueca. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca. Até enxaqueca, cefaleia tensional, dor de cabeça. Às vezes a pessoa está tendo muita dor de cabeça e não sabe que a relação pode estar tendo, e na maioria das vezes a gente sabe, até artigos científicos hoje em dia que comprovam isso, que mais de 90% das dores de cabeça e cefaleia tensional são causadas por um problema da cervical. Sim. Um problema de postura da cervical. É exatamente entendeu? isso. Aí começa a tratar a cervical... Começa a tratar a postura e o paciente começa a ter a melhora, não tem mais dor de cabeça, não tem mais enxaqueca, problemas da ATM também, que é a articulação com a mandíbula, né? É muito comum hoje em dia, né? Então, você começa a fazer todo o tratamento da cervical, postura, tratamento da ATM, e aí começa a ter... São muitos problemas. E o que a gente estava falando até antes, né, de iniciarmos esse podcast, a questão de... Qual que é o profissional que é capacitado para reabilitar todas as disfunções musculoesqueléticas? O fisioterapeuta. Então, o médico tem o papel dele, né? Ele tem o diagnóstico médico, mas nós temos o nosso diagnóstico fisioterapêutico, que é tratar as disfunções musculoesqueléticas. E a gente tem que sempre pensar no multi, né? Essa questão da como que fala? Multidisciplinar. Né? Então a gente trabalha com psicólogo, com dentista. O Rodrigo tem dentistas que indicam a gente para a questão de tratar ATM. Então, é uma equipe multi mesmo. Então, todo mundo junto faz toda a diferença, né? Nessa questão da saúde. Falar sobre o que o seu paciente está sentindo, né? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, aumentou muito a questão das disfunções temporomandibulares, né? O que é isso? É uma disfunção dessa articulação, né? Dessa região. Da mastigação. É a articulação temporomandibular que tem aumentado muito a questão da dor de cabeça. E isso a gente associa muito, né? Numa avaliação. E o que a gente vai avaliar? O posicionamento da cabeça, que é o que o Rodrigo estava falando. A cabeça muito anteriorizada, vai projetando muito a cabeça para frente. Então, você vai aumentando muito a tensão nessa musculatura cervical e ombro. Então, a gente trata também toda essa disfunção de ATM. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Não. Ou é o dentista, ou às vezes uma alteração mesmo, que ele vai se olhando no espelho, a cabeça tá muito para frente, o ombro muito, né, anteriorizado. E tem até artigos que falam assim, que com o tratamento de ATM, não é só o dentista, ele fazer uma plaquinha, né, para colocar, né, para quando a pessoa vai dormir, né? Então, não se resume só usar a plaquinha, ou em alguns casos, às vezes, a pessoa coloca até toxina botulínica, né? O botox, para diminuir a tensão. Mas não adianta se também não fizer esse trabalho da cervical, da postura, né? Essa tensão da musculatura, né, cervical, que também interfere nessa musculatura da mastigação. Né? Tem músculos que a gente consegue trabalhar até por dentro da boca. Sim. Que a gente consegue soltar a tensão dessa musculatura, que vai dar um alívio muito grande nessa articulação da mastigação, que é a ATM. Olha, né? Só, e a gente nem percebe, Não, né? Sim. Até a questão da tontura que você falou, Rô, conectado. Às vezes a pessoa sofre disso e ela não sabe o que às vezes tá ela passando. tá tendo uma tontura muito forte, aí passa no médico, às vezes ela fala, não, é labirintite. Aí toma um remédio para labirintite, mas não melhora. Por quê? Só tomou um remédio para melhorar os sintomas, mas às vezes o sintoma não estava relacionado à própria labirintite, né? Às vezes essa tontura que ela está tendo é por um problema cervical. Sim. Se você trata esse problema cervical... Fui no médico errado, né, produção? Você trata esse problema cervical, né? Numa avaliação que a gente faz, né, a gente consegue detectar.
consegue detectar que tem esse problema na cervical, problema de postura, enfim, tensão da musculatura, às vezes uma vértebra está mais restringida, não está tendo o movimento certo. Pouca mobilidade. Então aí a gente consegue melhorar tudo isso e aí ela, curiosamente, ela tem uma melhora da tontura. Da tontura, gente. E isso tem artigos que comprova, né? Exatamente. Comprova isso, que as técnicas de terapia manual, principalmente para o tratamento da cervical, conseguem resolver esse problema de tontura. Gente, olha, não sabia da tontura, é novidade para mim. Sim. Então, não, como se eu fosse mega especialista, né, produção? Esse assunto é novidade. Mas gente, que curioso. É aquilo que a gente falou, a fisioterapia é muito ampla. Muito, né? muito. Então, e essas disfunções, quem trata somos nós. Olha só, arrasando, óbvio, né, gente? Não preciso nem dizer que eu sou prova viva disso. Olha, que curioso. E me conta uma coisa. Agora, quero que vocês falem um pouquinho mais para mim da clínica de vocês. Quais são os tipos de serviços que vocês oferecem lá? Óbvio que a gente já deu um panorama de quase tudo aqui, né? Mas só para a gente ter essa parte mais direcionada. Sim, a gente trabalha bastante com fisioterapia manual, né? Que a gente está falando, né? RPG. É que dentro da fisioterapia manual tem outras diversas técnicas, né? Então, o nosso tratamento lá é baseado em terapia manual, tá? Mas o que é terapia manual? Bom, dentro da terapia manual existe a liberação miofascial, a osteopatia, os ajustes posturais, né? As manipulações, mobilizações. Então, tudo isso dentro da terapia manual. Então, lá a gente tem o RPG para os ajustes, né? As alterações posturais. A gente tem a parte da acupuntura. A gente associa muito aquela questão do laser de baixa potência. O que a gente tem mais hoje de evidência na parte de eletroterapia é laser de baixa potência para reparação tecidual e para diminuir o processo inflamatório. Então, associar tudo isso, a terapia manual, né, Rodrigo? Sim. A acupuntura, a parte do laser e depois de tudo isso, a gente partir para o Pilates, aquele Pilates que a gente estava falando, Pilates mais clínico, Pilates mais direcionado. Direcionado, né, para cada problema indivíduo, de cada indivíduo, né, para cada personalizando, patologia. né? Isso, é uma forma. Então, o nosso trabalho é muito personalizado, é muito individualizado, é muito humanizado. A gente senta, a gente acolhe, a gente entende, né, o que está acontecendo no dia a dia. A gente faz uma abordagem, né, da dor por ser multifatorial, né? Então, aquela questão do sono, da alimentação, do sedentarismo, do problemas sociais, como que... Sim. E isso, aí a gente junta tudo e direciona o tratamento. Por isso que não pode ter receitinha de bolo. Não. Né? Tem muitos lugares... Né? Não, faz isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, o nosso corpo não é uma matemática, né? Que 2 mais 2 dá 4, não. Isso, porque às vezes você fala assim, ó, o combo, 10 sessões de acupuntura com 10 sessões de RPG, Sim. Fique livre da sua dor. Não. Isso a gente fala até para os pacientes, quando chegam, mas 10 sessões você vai resolver? Fala assim, olha, depende. Eu vou tentar. A gente tenta o máximo, né? Vou dar o meu melhor vou dar aqui. o meu melhor, Isso. mas tudo depende do seu corpo. A então, Rê, assim, ela melhorou um trabalho muito rápido. Isso. Porque a questão do tratamento, a gente tem que associar muito... vocês entrarem nisso. Aquela questão... são várias coisas que vão interferir no nosso tratamento e nos nossos resultados. O paciente, ele tem que acreditar no tratamento. O paciente, ele tem que ser colaborativo. Então, ou seja... seguir as nossas orientações básicas de casa. Olha, por enquanto, vamos ajustar aquela questão do exercício, né? Vai parar o exercício por enquanto. Foi o que aconteceu com você, né, Rê? Foi. A Rê estava fazendo uma academia, Parou eu falei, tudo. Rê, vamos parar, calma. Você vai chegar o momento uma coisa de cada tomar. vez. Então, tudo isso, a gente tenta fazer essa abordagem, porque isso vai refletir na questão do tratamento, dos nossos resultados. Então, às vezes... eu atendo um paciente que eu pego um exame de imagem, tá com uma hérnia extrusa e os sinais dele, sinais clínicos de dor, não tá tão alto, digamos assim. E às vezes eu pego uma imagem de um paciente que tá com uma protusão de disco no início, uma hérnia inicial. E tem uma dor absurda. Então... por isso que a gente falou, a dor é um fator biopsicossocial. Então, a gente analisa o sono, a gente analisa a parte da alimentação. Parte emocional. Tudo. Então, isso faz uma diferença muito grande. A gente acolhe mesmo
mesmo paciente. Não Por isso que a tenho dor, dúvida. Por isso que a dor falam que uma dor é biopsicossocial, né? Pois é. Isso. E aí eu falo que o nosso consultório, a nossa clínica, ela é a nossa extensão da nossa casa, né, Rodrigo? Sim. Porque trabalhamos juntos, mas assim, a gente passa muito mais tempo lá do que em casa. Exato. Então, lá a gente deixou a nossa cara, né? Tudo foi pensado em nós, mas para receber todos vocês. Então, isso... Para que o paciente já se sinta acolhido, né? Se sinta confortável. Sinta em casa né? mesmo. Ai, Não gente, é é uma maravilhoso. clínica assim, tipo um hospital, né? Tipo Não. Então, não, é um ambiente mais aconchegante, a pessoa se sente Muito. mais A à gente vontade. A Então, gente ama. Eu também. Eles amam e eu também, gente. Então tem aquele acolhimento que também, gente. olha, o acolhimento A faz Macio vai parte. pegar todo mundo no colo, gente. O acolhimento faz parte do tratamento, Uhum. tá? Então, sabe aqueles lugares que às vezes você chega, não é aquele bom dia, não é aquele boa tarde, não é aquela coisa cativante? Então, isso já meio que repele um pouco, né? Então, o tratamento começa desde quando a gente abre a porta e dá aquele bom Isso. dia, ou aquele boa tarde, ou até o boa noite. E todo mundo que chega lá, né? E vou dizer, obviamente, por mim, você tá tão fragilizado. Sim. Você tá tão fragilizado que não, se você vai num lugar que alguém vai falar alguma coisa pra você de uma maneira ríspida, tudo, eu já falo, pode parar. Porque, eu não tô em condições nem de responder pra pessoa. Quem dirá chegar lá alguém que não tenha a menor empatia por aquilo que tá acontecendo comigo. Né? E isso não só comigo, mas tô dizendo no geral, né? Que a gente precisa estar nesse lugar também, né? E a gente tem que se colocar no lugar do Isso. paciente. Então, a nossa premissa é se colocar no lugar do paciente, entender a dor dele e atender ele como gostaríamos que fossem tratados, né? Que fôssemos atendidos, né? Então, isso é o que a gente mais ama fazer. Isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. Gente do céu. E olha, quero fazer mais um adendo da questão da postura que me ocorreu aqui agora. E a gente estava aqui nos bastidores falando também sobre essa questão, né, da pandemia, que a gente teve um aumento de casos. E você me fez lembrar também de quando quando eu comecei, você falou, inclusive essa semana eu recebi um paciente semelhante ao seu, só que ele ainda conseguia andar com muita dificuldade. Sim. E tinha também uma hérnia extrusa no mesmo lugar que eu, Sim. só que ele era infinitamente mais novo. E a gente estava falando muito disso também, né? Da questão de idade, que hoje não tem muito isso também, né? Não. Então, a gente tem uma questão, por exemplo, uma hérnia, problemas de coluna, no geral, a gente tinha em gente mais velhas, né? É engraçado, Rê, que olhando os nossos números com relação ao longo dos anos, a maioria dos nossos pacientes há 7 anos atrás era paciente de 60, 70. E foi diminuindo, de lá para cá foi completamente. diminuindo. Hoje temos pacientes na clínica de 20 e poucos anos com uma hérnia de disco já muito avançada, né? Quase uma hérnia de disco extrusa e com limiar de dor muito grande. Processos degenerativos no disco, coisa que a gente via os exames de imagem, era completamente diferente. Então, hoje em dia, a hérnia de disco não tá só ao fator idade, tá? É muito importante sabermos que o estilo de vida tem o fator genético, tem o estilo de vida e tem a questão do tempo. Não necessariamente uma hérnia de disco ela está associada ao fator idade. Então, Olha mudou só. completamente, né, Rodrigo? Sim. Isso. Principalmente porque a pessoa, às vezes, nova com hérnia de disco, o que aconteceu? Às vezes ela não tem não só a boa postura, mas também não pratica atividade física. Isso. Às vezes tem sobrepeso também, né? Não dorme bem, né? A questão Não do come sono, bem. Então, às vezes, não dorme bem, não come bem, não tem uma boa postura, não pratica exercício. E tem o fator E genético. aí que tem o fator genético e também, às vezes, na maioria das vezes, está estudando, está trabalhando, e a maioria do atenção. tempo sentado ou na frente do computador, ou às vezes quando não está trabalhando na frente do computador, está sentado na frente do computador jogando. Então fica assim, tipo, 18, quase 20 horas, tem gente... Naquela mesma postura. Na postura. Porque não tem na uma mesma- postura ideal, né? Hoje em dia os estudos já falam que não existe uma postura ideal para você prevenir hérnia de disco, para você evitar algumas lesões.
mas o problema é a quantidade de tempo na mesma postura, a postura né? prolongada. Aquele boa. prolongamento Porque de tempo. ninguém consegue ficar, né, 3 Sim. horas assim, retinho. A pessoa vai reclinar um pouco, né? Pode, É normal, a às gente vezes, mesmo ir um aqui, pouco tá, pro gente? A gente tá lado, aqui, pode- eu mesma já me mexi várias vezes. Fui pra lá, fui pra frente. E é o esperado mesmo. Sim. E não é aquela postura retinha, tudo Sim. encaixado, né? E o que a gente orienta também, né? Já tem um problema de coluna, o ideal é que a cada, no máximo, 1h30, você faça Sim. pausa. Isso é muito importante. Isso é Boa, muito hein, importante gente? para quem tá vendo de casa, né? Às vezes tá sentado aí já mais de 2 horas, tem que fazer Tem que uma fazer pausa. a pausa. Hoje em dia Levantar, andar, tem circular. dispositivos hoje em dia que marca o tempo. A cada 1h30 já tem aquele alarme para levantar. Levanta, Sim. toma uma água, né? Faz Porque poucos minutos de pé, 3 a 5 minutos andando, né, mudando de posição, já é o suficiente para diminuir a tensão sobre a coluna, lubrificar melhor as articulações, né? Então, tudo isso faz uma diferença enorme no final do dia. Então, por isso a gente fala para mudar essa rotina. Tem que mudar essa rotina no dia a dia e mudar de posição constantemente. Olha Não só. ficar ali 5, 6 horas trabalhando direto, sentado na frente do computador, sem se porque movimentar. não dá para parar de trabalhar, mas a É. gente tem que associar o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar. Porque É assim, verdade. a hérnia de disco tem prevenção? A gente pode evitar crises, né? E evitar crises está associado muito na questão do estilo de vida, que a gente sempre bate na mesma tecla. Não aumentar, não ter aquele sobrecarga, né, de peso, não se exercitar, como que tá o dia a dia, tá estressado e tudo. Então, a gente tem que tentar melhorar isso, que aí sim você vai evitar de ter crises, né, de hérnia de disco. Então, assim, o que a gente fala, né, da saúde e do bem-estar, que é cuidar da alimentação, sono, peso, atividade física, que seria como é que eu vou dizer, o padrão de uma boa saúde, né, de uma boa Sim. qualidade de vida, também embasa nessa questão quando a gente fala tanto da hérnia de disco quanto cuidado da coluna e outras Sim. patologias que vocês trouxeram aqui. Sim. Essa é a melhor prevenção, né, que eu escuto vocês da área da saúde muito aqui no podcast falar. Sim. Então, gente, e dado o cenário, que nem vocês falaram de ficar na mesma posição, depois disso, por exemplo, eu e a produção ficar muito tempo editando, né, a rede social, fazendo coisa, tudo. Hoje em dia é mas isso, grande né? parte do tempo na frente do computador fazendo os edição. smartphones hoje em dia, a gente faz tudo pelo celular. Aí o que o que eu faço? smartphone que E-mail. acontece, você acaba projetando a cabeça Pois para Cada vez baixo. mais. Isso. Então, a gente sempre orienta, tentar levantar mais assim. Você não vai, claro, ficar 2 horas segurando o celular, né? Então, aí você vai mudar um pouco de posição, vai fazer outras atividades, né? Levanta um pouco, anda, volta, faz um pouco no notebook, né? E aí vai mudando E tenta essa mudar. posição. Porque às vezes tem gente que eu já ouvi relatos, paciente que trabalha o dia inteiro no smartphone. Sim. E aí ele Aumentou fica lá muito o dia na inteiro pandemia, ali, né, ó. Eu Rodrigo? não sei como consegue resolver tudo ali assim no smartphone o dia inteiro. É e-mail, WhatsApp. Tudo tá no nosso celular, né? E aí você banco. fica, né, toda essa tensão ali na cervical e vai piorando. E, gente, quanto mais projetarmos a cabeça para frente, mais aumentamos a nossa pressão nos discos, né, da cervical. Então, por isso que a gente trata muito essa questão da postura. Então, quanto mais a gente vai tendo uma má postura de posicionamento de cabeça, mais a gente vai ficando corcunda, mais a gente vai ficando, né, com os ombros para frente. Então, assim, isso é muito importante prevenir. Então, por isso que a gente bate na mesma tecla. Alterações posturais podem levar a algumas patologias que poderiam ter sido evitadas, né? Fazendo um tratamento preventivo. A gente tem que investir muito hoje em dia na parte de prevenção mesmo. Porque assim, e vocês trazem uma questão que a gente fala assim, eu fiz minha atividade física, então de manhã eu fui, treinei, eu vou à noite, então a gente entende que, óbvio, longe de mim dizer que isso é um malefício, né? Mas eu digo, quando a gente está falando dessa questão não só de prevenção, mas que nem no meu caso que tem. A hérnia de disco, né? Problema com a hérnia de disco. Então eu treinei de manhã, pra mim tá bom. O tá pago, não tá pago, né, gente? Não. A gente precisa colocar esse corpo em movimento. Sim. Não, vou sair pra correr ao meio-dia, não é isso.
mas ele tem que estar se A mudança de movimentando. postura, né? A Isso. mudança... Exatamente. A gente pede uma frisa, mudança de hábito, a gente né, Rô? frisa isso, essa mudança de hábito, essa mudança de postura no dia a dia é fundamental, é importantíssimo. E a gente estava falando muito que as pessoas ficam horas e horas sentado, mas também Isso. tem as pessoas que ficam horas e horas de pé. Boa. Da mesma Parado. forma Então, que boa. sobrecarrega. Então a pessoa fica trabalhando horas e horas numa determinada posição em pé, estático. Também isso daí vai ter consequências na coluna, porque a coluna ela não gosta de longos períodos na mesma posição, seja de pé, seja sentado, Seja deitado, né? Tem gente que às vezes começa a ter dor e fica o dia inteiro deitado. Trabalha Não. no computador. A coluna também, a computador. coluna vai reclamar também deitado. Se você ficar 8 horas deitado ali, trabalhando no notebook, na cama, que eu já ouvi pacientes Sim. relatando isso, eu falei, meu Deus do céu. Meu filho, em tempinho que tá assim, igual tá hoje, que hoje aqui Isso. tá, em São Paulo tá Isso. chovendo e frio, Sim. então tá uma delícia. Isso, verdade. Assim, e ó. isso aconteceu muito na pandemia, né? É. As pessoas começaram Deu a trabalhar em boom casa. Acho de que a pandemia, né, gente? Deu um boom de problemas, né, de coluna após a pandemia. A gente trata a coluna já há muitos anos. Tem até aqueles dados, né, da pesquisa do INSS, né, que Ah. o maior número de pessoas que foram afastadas por um problema de coluna aumentou, assim, significativamente, né? Na pandemia. E nesse último ano. Nesse último ano? Nesse último ano, Nesse último ano. também. Veio aumentando. Da pandemia veio aumentando e tá até agora. Então, Que faz assim, muito sentido do que a gente estava falando, né? Eu venho de maus cuidados, Sim. vou sobrevivendo com aquela dorzinha, Sim, não vou dando sim. atenção para ela, É. chegou no estágio crônico, Sim. acabou. Falou E aí- que o maior número de afastamento do INSS no ano em passado 2023 foi de hernia de disco. hernia de disco. Gente. Então é muito. E isso só no INSS, né? E quem não foi contabilizado nessa pesquisa? Exatamente. O que você ia complementar, Má? Eu ia complementar a questão da atividade física, né? Boa. É muito importante, não só quem tem problema de hérnia de disco, mas assim, hoje os estudos já mostram que a questão da demência também está ligada à questão da atividade física. Então, durante a atividade física, a gente libera substâncias que previnem também aquela questão das demências. Então, por isso que o físio, ele tem que entender, não, por exemplo, a gente trabalha com terapia manual, mas a gente está muito ligado ao movimento, à prática de atividade física, de exercício. E isso previne muitas lesões, não só de coluna, tá? Mas outras patologias, né? A questão de problemas cardiovasculares também. Então, tem que se movimentar, tem que sair do sedentarismo. Isso é fundamental. É fundamental, né? Ouviu, produção? Eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Nossa, Isso a mesmo. produção faz uns 6 anos que tá prometendo ser uma pessoa melhor. A produção só vai daqui e ali, gente, ela não vai mais nada. Rô, agora complementando o que a gente já vem discutindo nesse podcast, a gente traz muito esse aumento, né, na nossa conversa de dores nas costas, enfim. Como é que vocês têm acompanhado isso? Nossa, tem aumentado muito, né, da pandemia para cá. Inclusive, saiu uma pesquisa que aproximadamente 70% das Isso. pessoas afastadas no INSS em 2023 foi de hérnia de disco, principalmente lombar. Caramba. Então, aumentou demais. Comparado a 2022, então teve um aumento significativo e preocupante, né? E a gente lá na Postural percebeu o reflexo dessa pesquisa, né? Porque também aumentou muito a procura, né? E não só que a gente estava falando pessoas com mais idade, mas pessoas de 20 e poucos anos que já foram diagnosticadas com hérnia de disco. Exatamente isso. Então já não é mais só para terceira idade, né? Para Não, melhor não, idade, como a gente não. costuma dizer, né? mesmo. Não. E outra coisa que eu acho que é, pelo menos, né, no que eu vivenciei, também é super importante. Deu a crise. O que fazer? Gente, é muito comum, né, essa pergunta e essa dúvida. Deu a crise, travei, o que eu vou fazer? Nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato. Então, assim, não necessariamente você precisa ir no pronto-socorro. Nós temos a capacidade de diagnosticarmos e tratarmos sem a necessidade de um pedido médico ou de ir no pronto-socorro, que é muito comum, né? Foi o que aconteceu com a Rê. Exato. Ela travou, ela tinha o meu contato, ela tinha o contato de uma amiga, né? Que é isso fisioterapeuta mesmo. também.
E aí a Rê me mandou mensagem e a gente, né, eu diagnostiquei, fiz um diagnóstico fisioterapêutico e direcionei o tratamento. Exato. Então, foi ótimo. travou, procure um fisioterapeuta, Por favor. né? Procure. E caso a gente vê que tem um caso excepcional, né, que é muito crítico, que tem dúvidas, podendo aparecer outros problemas, né, a gente também Vai consegue direcionar. Fala assim, Sim. não, olha, você primeiro então vai ter que passar num médico X, né, e aí fazer determinados exames, e aí sim, né, a gente consegue dar esse direcionamento. Exatamente isso. Olha que bacana. E, gente, agora a gente está chegando aqui nos finalmente do nosso pod, que foi Nossa, maravilhoso, passou tão hein? rápido. Voa, a gente nem percebe, Não né? mesmo. E ó, a gente já falou sobre os tratamentos lá da Postural. Eu quero saber o Instagram da Postural. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Tá aqui de produção na frente? Aqui pra mim? Oi, gente. Então a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. O Instagram da Postural, que o Rô e a Maci vão falar agora também pra gente. Página, não sei se tem site, vai estar tudo aqui na descrição. Mas como é que a gente encontra a Maci e o Rô? Então temos o Instagram, né, @posturalfisiosaúde, né, também estamos no Google, né. Aí sim. Isso. E lá a gente conta o nosso dia a dia, a gente tem aquela questão da parte clínica, né? A gente direciona a gente não só fala do nosso dia a dia, mas a gente fala os relatos de caso, né? De melhoras dos pacientes, dos casos clínicos, que a gente consegue, né, fazer toda essa parte de reabilitação e tratamento. Perfeito. Ai, gente, muito obrigada. Foi um papo muito rico. Ai, Acho que vai A gente ajudar que agradece. muito. Ai, delícia, delícia. Amamos, viu? Me deixa, então nem preciso dizer que as portas estão abertas. Muito obrigada. É muito Muito obrigado. amplo o assunto, né? A gente Muito. entrou, Sim. cada tema que vocês trouxeram aqui, dava pra gente fazer um podcast de cada, né? Verdade. Então verdade. fica aberto aí a porta do Me Voltaremos, Deixa. voltaremos. Exatamente. Vamos complementar aí. E óbvio, né? Acho que o objetivo, evidentemente, meu da produção aqui, além do podcast e do estúdio aqui, né? Ter uma atuação ampla, é sempre levar informação que seja Exatamente. útil para o maior número de pessoas. Então, também agradeço, né, de vocês contribuírem para o pessoal ter conhecimento, fazer parte aí dessa rede do Me Deixa, para Muito trazer obrigada, viu? conteúdo, Obrigada. dicas, enfim. Muito obrigada. Nós que Obrigado, agradecemos. gostamos bastante. Valeu! Ai! Vou terminando aqui e óbvio, para você que ficou até aqui, já quero que você se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar aquele mega like para dar uma força pra gente e, evidentemente, compartilhar aí nas redes sociais. Beijo grande para vocês e eu vejo no próximo vídeo.